irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Que Eu Aprendi com Jesus. É para acreditar? Terceira temporada já. Isso aí, esse é o primeiro episódio da nossa terceira temporada. E o tema de hoje é um tema que ainda continua atual, ainda precisa se falar dele, muito embora nosso Senhor Jesus já tenha falado tantas vezes há mais de 2000 anos atrás. O tema de hoje é: ninguém é melhor do que o outro. Jesus Cristo provou isso, não só através das suas palavras, mas também das suas ações. A vida de Jesus constantemente era uma prova de exemplo de que ninguém é melhor do que o outro. E, por ironia do destino, ou por algum, outro motivo, a gente ainda precisa gritar essa verdade, falar essa verdade, que ninguém é melhor do que o outro, que todos são iguais perante a Deus, que todos somos amados diante de Deus. Inclusive, a gente tem leis no nosso país, por exemplo, que diz que ninguém é maior do que ninguém, que todos são iguais perante a lei, por exemplo. Mas ainda assim, nós vivemos em uma sociedade que despreza o outro, que humilha o outro, que faz diferença entre uma pessoa e outra. Só que nós que somos impactados pelo Evangelho, nós que fomos alcançados por essa graça imensa que é o Evangelho de Cristo, nós não podemos reproduzir tais absurdos. Nós não podemos, com as nossas atitudes, dizermos ao mundo que umas pessoas são melhores que as outras. Não são. Todos são iguais. Bem, na época de Jesus, existiam muitas regras morais, existiam muitas regras que diferenciavam, distinguiam uma pessoa da outra. E Jesus, ele, de fato, em todo instante, combatia essas regras com os exemplos. Jesus, por exemplo, ofereceu a água da vida para a samaritana, uma mulher de um outro povo, de um povo tido como povo inimigo. E Jesus foi lá e se defrontou com esta mulher e ofereceu a água da vida a ela. Jesus, por exemplo, jantou em casa de Zaqueu. Zaqueu era corrupto, era cobrador de impostos. Zaqueu, com certeza, se vivesse nos dias de hoje, já estava sendo investigado pela Lava Jato. Mas Jesus entrou naquela casa porque ele tinha uma obra de transformação a ser feita. Se Jesus fizesse essa máxima para a vida dele, dizendo: não vou lá não porque ele não presta. Não, porque eu sou melhor do que ele, eu não vou entrar naquela casa. Muito possivelmente, Zaqueu não teria sido convertido. E nessa época, por exemplo, Jesus também foi muito criticado porque salvou a mulher adúltera, né? Que na época adultério, além de amoral, era criminoso, e Jesus salvou aquela mulher. Ou seja, Jesus se colocou diante daquela mulher, entendendo que aquela mulher também merecia a misericórdia, merecia ser alcançada pela misericórdia. Então, é muito importante nós entendermos que uma pessoa de fé, uma pessoa que foi marcada pelo Evangelho, uma pessoa que tem o Evangelho de Cristo como algo que é muito caro para si, como algo que é precioso para si, não pode reproduzir tais absurdos. Eu queria me debruçar agora sobre a carta de São Tiago, no capítulo 2, versículo de 1 a 13, para a gente poder entender um pouco mais sobre essa verdade que ninguém é melhor do que ninguém. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fica aí de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem um reino que ele prometeu aos que amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros como um favoritismo, estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente.
Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Forte, né? São Tiago é bem incisivo, é bem contundente, né? Ele deixa claro que a gente não pode, que nós não podemos, uma vez impactado pela glória, uma vez impactado pela graça de Deus, reproduzirmos preconceitos. Não dá mais para um cristão reproduzir preconceitos. Porta fora, mundo afora. São Tiago, no capítulo 2, ele mostra que a acepção de pessoas é terminantemente uma agressão aos princípios de Cristo. No versículo 1, por exemplo, ele afirma: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E ele destaca, tem uma palavra, é a palavra antiga, ninguém usa mais. Mas a gente está aqui para aprender, não é mesmo? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e é uma troca. A palavra é prosopolêmpsia. Essa palavra significa exatamente isso. É aceitar o outro pela sua aparência, sabe? Nossa, ele tá com um relógio bacana, deve ser rico. Você não sabe se ele roubou o relógio, você não sabe se esse relógio é emprestado. E é isso, assim, é você fazer acepção de pessoas. É você tratar o outro com parcialidade. Então, se alguém perguntar para você se você é um prosopolente, você vai falar que não, porque você é cristão. Um cristão não pode exercer a prosopolência. Ele não pode aceitar o outro só pela aparência. Ele não pode fazer distinção de pessoas só pela aparência. Isso aqui é igreja, é casa do amor, não é clube. O clamor do apóstolo é que, como cristãos, jamais façamos estas coisas. Por quê? Porque Cristo não é o tipo de pessoa, o tipo de caráter que distingue alguém pela raça, pelo sexo, pela religião, pela altura, pelo dinheiro que tem ou pelo dinheiro que não tem. Cristo é o modelo de caráter a ser seguido. E Cristo não distingue ninguém. Cristo não faz diferença entre um filho, entre um servo de Deus e outro servo de Deus. Se há algo que não pode existir dentro da igreja, é o favoritismo político, a acepção entre os irmãos e o carinho insincero. Se você não gosta de alguém, ore, peça que Deus te trate, peça que você tenha pelo menos uma caridade cristã sobre aquela pessoa. Mas se você não gosta daquela pessoa, não a trate com um carinho insincero, sabe? Não fala que gosta e por trás diz que não gosta. Não faça gracejos e aí quando chega em casa fala detesto aquela pessoa. Seja verdadeiro, mas que a tua verdade contém amor. Se você não gosta daquela pessoa, trate ela como um indivíduo, como um filho de Cristo, como um filho de Deus, como um servo de Cristo. Mas também não faça carinho insincero, porque a falsidade também não é um traço do caráter de um bom cristão. Quem julga o próximo se julga primeiro. Essa frase não é minha, eu já disse ela aqui, é do Padre Sérgio, que ele falou na última homilia, falou ontem, no domingo. Quem julga o próximo se julga primeiro. E ser diferente, agora sim, essa frase é minha, ser diferente é normal. O que não é normal para um cristão é tratar o próximo com desamor. Que Deus abençoe a sua vida, até uma próxima oportunidade e continue aqui nos acompanhando nessa série O que eu aprendi com Jesus. Tchau, tchau.